Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, bem-vindo a mais um Café com a Lila. Bom, nessa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre o processo de escuta dentro da educação infantil. A gente há de concordar que o processo de escuta ainda é algo que tem nos deixado assim um pouco preocupado em saber como fazer isso, não é mesmo? Vez ou outra eu recebo algumas perguntas aqui no canal, normalmente lá nos vídeos onde nós conversamos um pouquinho sobre o currículo paulista da educação infantil, algumas professoras me dizendo que, bom, Lila, como é que eu posso trabalhar a escuta dentro da sala de aula? Como escutar o bebê efetivamente? Lá no Instagram também, algumas professoras têm me perguntado isso, então eu decidi, não é? Foi votado, algumas professoras solicitaram que esse fosse o nosso tema dessa semana do Café com a Lila, então eu parei um tempo, separei alguns materiais para tentar me embasar. Então toda a conversa que nós vamos ter ao longo dessa semana não são ideias, pensamentos da Lila, e sim são falas, posicionamentos, apresentação de ideias baseados em 3 bases. A primeira é um vídeo que está disponibilizado aqui no YouTube. Eu não me lembro em qual DRE ela aconteceu, mas eu assisti, tem por volta de 2 horas, umas ideias bastante esclarecedoras. E depois eu acabei indo lá no Google Acadêmico e procurei alguns artigos, teses que me dessem um pouco mais de sustentação para que eu pudesse vir aqui conversar com você, Pro. Então, estamos nos baseando nessa live, né, nesse encontro pedagógico disponível aqui no YouTube, em um artigo que ele foi escrito a partir de uma tese de mestrado, e também nos baseamos numa tese de mestrado. Então, ambos falando. No primeiro artigo que nós encontramos é a conversa de uma professora apontando os resultados, falando como foi desenvolvido a tese de mestrado dela. Então ela falou do processo de escuta como profissionalidade docente. Então ela fez uma pesquisa com um grupo de professores e a partir disso ela trata um pouquinho, ela discorre acerca do processo de escrita. A segunda tese também vem falando sobre isso, ela aponta a necessidade e a importância do processo de escrita e mais, ela mostra-lhe caminhos de como nós podemos desenvolver isso dentro da nossa prática. E o mais interessante, embora nós já saibamos, é de que elas afirmam que este é um assunto muito novo, embora já se fale bastante, mas é um assunto muito novo, a gente não encontra tanta literatura para que a gente possa se aprofundar. Então, há inclusive sugestões de professores que deveriam se aprofundar neste assunto e escrever novos trabalhos para assessorar os demais professores. Então, eu sugiro a você, Pro, que gosta muito de trabalhar dentro da educação infantil e tá aí diariamente dentro do processo mesmo, quem sabe você não cria aquela coragem e comece a escrever um trabalho. Imagina, se você pegar 1 ano do seu trabalho e fazer uma descrição, uma análise, uma observação bem detalhada, por exemplo, dentro do seu diário de bordo, você vai ter um material sensacional que depois você poderá compartilhar com todas nós professoras. Mas eu já estou falando demais, não é mesmo, Pro? Então vamos começar a nossa apresentação de hoje. Mas antes, se você acha que é importante esse assunto, que eu estou ajudando de alguma maneira, já deixa o seu like para que eu possa saber que é válido eu separar um tempo do meu dia, da minha vida, para me aprofundar em estudos e compartilhar com você. Se não está inscrito também, já inscreva-se no canal e não esqueça, ative o sininho para que você possa receber a notificação de todos os vídeos que saírão por aqui, certo, Pro? Então vamos lá. Bem, o nosso assunto de hoje, o nosso papo de hoje especificamente, é sobre o novo fazer da educação infantil, as concepções que foram alteradas de infância e de criança e o que é escuta. A gente vai começar a entrar um pouquinho sobre o que é escuta, tá bom? Então, primeiro, o que a gente precisa entender, conversar sobre a educação infantil. Décadas atrás, a educação infantil não era vista como a educação infantil. Na verdade, ela era tida como o jardim de infância, onde as mães, por necessidade de precisar trabalhar, elas não tinham onde deixar suas crianças. Então foram criadas esses lugares que eram chamados jardim de infância e suas mães deixavam seus filhos lá. Inicialmente, esse jardim de infância era um lugar apenas para cuidar da criança, literalmente cuidar. Não se pensava no processo cognitivo e nenhuma outra coisa a respeito disso, certo? Então, na realidade, a escola era tida como um depósito de crianças.
casa, não é mesmo? As mães iam lá, deixavam os seus filhos, outras pessoas cuidavam delas para que essas mães pudessem ir para as indústrias, para as fábricas e ganhar o seu pão de cada dia. Bem, as crianças nessa época e até recentemente, quando a gente fala recentemente, eu não falo aí de 5, 10 anos atrás, mas um recentemente recente. Então, as crianças, elas eram vistas como tábuas rasas, sabe? Como se não fosse possível elas terem alguma inteligência ou ter algum entendimento do que acontecia ali ao redor delas, no meio em que elas estavam inseridas. E por isso, o professor era tido como um transmissor do conteúdo e a criança uma receptora. O que isso significa, Pro? Significa que o professor, ele era colocado naquela posição de autoridade ou maior, ou detentor do conhecimento e, portanto, ele, por ser adulto, seria o transmissor do conhecimento às crianças. Ele ensinaria como essa criança deveria crescer, se portar. Tanto é que nós encontramos literaturas falando que crianças antigamente, elas eram educadas para serem adultos, então elas eram chamadas de mini adultos, entende? Porque o que era ensinado a essas crianças eram ações, atitudes de adultos, então não se tinha a concepção, o entendimento da infância, do que era criança naquela época. E isso, obviamente, mudou. Nós temos aí muita literatura que fala sobre o processo de desenvolvimento das crianças, podendo ser Piaget, Vygotsky, enfim. E aí, então, qual é a concepção de criança e de escola que nós temos hoje? Bem, a concepção tanto de infância quanto de criança já foi falado, inclusive, em um vídeo em uma série de vídeos, na realidade, que nós temos aqui no canal, onde eu falo, da avaliação na educação infantil. Então, são 3 vídeos, se não me falha a memória, sendo que o primeiro vídeo é dada a concepção. Então, se você tiver alguma dúvida também, quiser entender essa questão da concepção, a partir dos documentos orientadores da Secretaria Municipal de Educação, do currículo, eu sugiro que você assista a essa série, a avaliação na educação infantil. Se não me falha a memória, é este o nome que você vai encontrar, tudo bem? Mas então, seguindo aqui, qual é a concepção de criança? No geral, a gente tem que entender que a criança, ela deixou, na verdade, não é que ela deixou. Nós, no geral, né, a sociedade, os professores, as pessoas que estão envolvidas dentro da educação, deixou de acreditar que a criança era algo raso, que não poderia participar do seu processo de desenvolvimento, e ela passa a ser protagonista do seu próprio desenvolvimento. Então fica muito claro que a concepção de criança agora é uma criança que ela pode, ela deve participar do seu processo de desenvolvimento, mas que ela precisa ser levada em conta de que nós precisamos ouvi-la, compreendê-la, entendê-la e a partir disso trabalhar para que ela possa se desenvolver adequadamente e viver, conviver, se estabelecer dentro da sociedade. E a escola, portanto, é o meio que vai fazer com que isso aconteça, tá bom? Então, dentro da escola nós teremos o professor e a criança trabalhando juntos, nós vamos ver como que isso funciona em relação à escuta, e a escola, ela vai proporcionar isso à criança e também ao professor no que diz respeito ao seu trabalho. Então, claramente, qual que é o papel do professor atualmente? É o de transmissor de conteúdo? Se a gente parar e analisar, a gente encontra assim ainda esse termo. O professor, ele é transmissor de conteúdo. Sim, obviamente, porque existem conteúdos, questões, valores, enfim, que nós precisamos passar para a criança, mas a gente tem que tomar cuidado com essa palavra transmissor, porque dá a impressão de que nós sabemos tudo e a criança não sabe nada. Nós vamos impor algo à criança e ela tende a aceitar. Então, essa versão de transmissor a gente já não pode mais aceitar, tá bom? Uma palavra também que talvez possa ser usada aqui é: professor agora é mediador de conteúdo, mediador de situações investigativas e que farão com que essas crianças se desenvolvam. A gente pode concordar com essa palavra mediador? De certa forma, sim, porque o professor, ele está ali mediando. Aqui a gente tem que tomar cuidado e entender que o professor, ele não é mais uma autoridade no sentido de ensinar a sua criança. Claramente a gente tem que entender que sim, nós professores, nós somos autoridade em sala de
aula, mas cuidado com o conceito que você utiliza de autoridade. Isso é bastante primordial que tenhamos cuidado, tá bom? O papel do professor atualmente é de estar ao lado da criança e ser protagonista, tanto quanto a criança. Tanto é que se nós pegamos, por exemplo, o currículo paulista, ele fala sobre esse protagonismo tanto da criança quanto do professor. Se nós pegarmos também a normativa 1 de 2013, ela também fala sobre esse protagonismo. Enfim, todos os documentos orientadores que nós temos acesso da SME, ela acaba passando a mesma ideia. Então a gente precisa ter cuidado e tomar para nós o que de fato é importante para o nosso fazer pedagógico, certo? Diante desse processo entre professor, criança e escola, a gente tem que entender que a criança, ela está inserida dentro de um meio. Esse meio que nós estamos falando é qual? A escola. Então, nós estamos focados neste meio, tudo bem? A escola. E é aí que entra a questão que o Vygotsky já nos ensinava, zona de desenvolvimento proximal. Então, se a criança, ela é inserida dentro de um meio, ela vai interagir com o eu, com o outro, com o nós, e ela vai se desenvolver. E neste momento de desenvolvimento proximal está quem? O professor, para escutar e ajudar a criança, possibilitar que a criança encontre meios de se desenvolver adequadamente dentro deste contexto que ela está inserida. Portanto, este é o lugar da escola, como já dito, proporcionar à criança que ela se desenvolva ali dentro do meio em que ela está inserida. Por quê? Porque quando ela sai da casinha dela, ela sai de um contexto que é o dela, e quando ela chega dentro da escola, ela acaba sendo posta a estar com outras culturas, com outras crianças, com outras formas de agir e de ser, valores, enfim. E é aí que ela vai começar a se desenvolver, a moldar a pessoa que ela é. Nos próximos dias, nós falaremos mais sobre como que acontece esse desenvolvimento da criança por meio da escuta do docente, tá bom? Entendida essa nova concepção de infância, de criança, vamos entender então um pouquinho o que é escuta. Bem, escuta é o quê? Primeiro, é uma relação de alteridade. Então, o que significa alteridade? É você perceber que existe o outro e estar com o outro, entende? Não existe só você e é tudo sobre você. Não, é o olhar para o outro e conviver com o outro. Depois, é uma ação fundamental que estabelece a criança como centro da educação. Então, é o que a gente iniciou falando aqui. Existe essa nova concepção de criança, de que a criança, ela é protagonista do seu próprio desenvolvimento. É por meio das suas curiosidades, do seu olhar, do seu pensar, do seu agir, que ela vai se desenvolvendo. Quando a gente pensa em curiosidade, criança, a gente logo pensa naquela fase em que ela fica assim, por quê? Por quê? Por quê? Entende? Esses porquês significam exatamente esse desenvolvimento gigante que está acontecendo dentro da nossa criança. Vou pedir desculpa, infelizmente o vizinho tá com algum tipo de obra aqui, então vira e mexe você vai ouvir um barulhinho de furadeira. Infelizmente não tenho o que fazer, não é mesmo? Abstrai. Voltemos aqui para nossa conversa. Bem, então a escuta estabelece a criança como o centro. Então a criança está lá no meio da sua educação, do seu processo de desenvolvimento, e o professor muito atento, lançando mão de recursos que ele pode ter ali dentro da sua sala de aula, ele vai olhar atentamente para sua criança e vai escutar. A partir dessa escuta, ele vai começar a pensar, elaborar o que é que ele pode desenvolver para possibilitar que essa criança expanda ainda mais, entende? Depois, entender que a criança brinca, interage e participa efetivamente da ampliação e construção do seu repertório cultural e aprendizagens. Aqui é uma continuidade do que a gente já vem falando, não é? Porque a criança, se ela é protagonista, ela está a todo tempo aprendendo, seja ela brincando, porque o que a criança faz, obviamente, é brincar, não importa em qual momento, em qual situação, se ela tem ou não tem brinquedo, ela vai com certeza brincar na interação com o outro. Então são raras as crianças que, quando colocadas em algum meio, em algum lugar, ela fica ali acuada. Ela pode até se acuar um pouquinho, mas aos pouquinhos ela começa uma interação com um coleguinha, com outro coleguinha ou com os adultos que estejam ali por perto e participa efetivamente da sua ampliação e construção do seu repertório cultural. Aqui a gente já tem alguns vídeos
vídeos que falam um pouquinho sobre repertório cultural aqui no canal. Repertório cultural são muitas coisas que não dá para falar aqui agora, né? Mas para você entender, caso você ainda não tenha visto nada sobre repertório cultural, é a criança ela ter conhecimentos variados de uma forma bem generalizada, tá bom? Ela ter conhecimentos variados que vai dar possibilidade para que ela se desenvolva, para que ela cresça, para que ela participe da sociedade onde ela está inserida. E claramente as aprendizagens, porque sem aprendizagem a criança também não vai conseguir caminhar muito. Existem lá as aprendizagens que precisam ser desenvolvidas nessas crianças dentro do período que ela está, seja SEI, seja EMEI, certo, Pro? Bem, escuta é ser desenvolvida pelos professores e nos professores. O que isso significa? Bom, a gente só fica bom em fazer alguma coisa quando a gente praticou aquilo, quando a gente trabalhou aquilo com outras pessoas ou em outras situações, não é mesmo, Pro? Então, a escuta é isso. Não adianta a coordenação, a gestão ou quem quer que seja chegar para o professor e falar, olha, você tem que trabalhar o processo de escuta com a sua criança. Tá, mas existe a escuta em relação ao corpo docente? Então, o corpo docente, ele é escutado, ele consegue conversar com a coordenação, passar as suas aflições, as suas angústias ou contar sobre processos maravilhosos que ocorreram dentro de suas aulas? Se a escuta não acontece com o professor, para o professor, dificilmente essa escuta será levada para a sala de aula, entende? O professor ele precisa ser abraçado no que diz respeito à escuta. Se esse processo de escuta não acontece dentro da sua unidade escolar, sugiro que converse com a coordenação, com o grupo docente também. Existem momentos específicos aí de reunião dos professores, do corpo docente, exceto claramente os 6 indiretos, né? E agora que me parece que vocês terão um tempinho aí durante o mês para terem esse encontro, mas enfim, é necessário que o processo de escuta comece primeiramente, primordialmente, dentro do corpo docente, dentro dali dos profissionais da educação que estão envolvidos diretamente com as crianças, tá bom? Sem a escuta do professor, dificilmente a escuta em sala de aula vai acontecer. Bem, escuta considera as curiosidades das crianças para possibilitar situações investigativas e criativas. Sim, eu lembro bem que dentro do currículo da educação infantil a gente encontra uma situação posta de uma professora relatando que um aluno dela pergunta se existem bailarinas negras. Bom, dentro dessa questão existe uma possibilidade tamanha de assuntos que a gente pode ser desenvolvido, mas se dentro dessa situação a professora ali dentro da sala de aula não ativar o modo escuta dela, ela não vai conseguir entender e visualizar, possibilitar situações investigativas e criativas para que essa criança entenda. E nesse momento, por exemplo, ela conseguiria ou consegue elevar o repertório cultural da criança, primeiramente mostrando para ela que sim, existem bailarinas, bailarinos negros, assim como existem em diversas outras profissões. E nesse caso, a professora consegue também trabalhar músicas, né? Músicas clássicas, aquelas músicas que estão envolvidas diretamente ao balé. Enfim, aí já começa a aparecer possibilidades para que o professor consiga montar situações investigativas. Não é algo assim tão difícil ou um bicho de 7 cabeças. A gente só precisa se atentar um pouquinho mais. Nos próximos dias nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa escuta atenta, essa escuta intencional para conseguir aprender das nossas crianças, dos nossos bebês, aquilo que possivelmente pode contribuir no seu desenvolvimento. Depois, escuta é um elemento da profissionalidade do professor. Aqui, ó, elemento da profissionalidade do professor, a gente acaba voltando aqui, ó, ser desenvolvida pelos professores e nos professores, tá bom? Bem, escuta é o escutar e interagir com a criança. Bem, existem alguns professores, eu acredito que seja pouquíssimos, mas existe, a gente tem que reconhecer que entra na sala de aula, tem lá a sua atividade desenvolvida e vamos supor que em um dia decidiu que fosse trabalhado 5 cantos diferentes, 5 possibilidades de atividade. Então vai lá, monta os cantinhos, explica a situação para as crianças vão lá brincar e crianças fica de um lado, o professor fica do outro. E aí eu te pergunto, existe uma interação entre o professor e essas crianças? Mas é possível ter o processo de escuta dentro dessa situação? Claramente que não, não é mesmo, Pro? Então, escuta
ela advém da interação entre professor e criança. Depois, relação efetiva entre professor e criança, que é isso que eu acabei de te falar. E por fim, a escuta é nós crermos nos direitos das crianças e em sua competência. Ou seja, quais são os direitos das nossas crianças? É o direito de ser enxergada, escutada, reconhecida como um ser que é protagonista do seu próprio desenvolvimento e que, portanto, ela tem sim essas competências aqui, ó, para que ela possa se desenvolver. Ela só não sabe. Então, cabe a nós, professores, ajudar, conforme já foi dito aqui, possibilitando situações investigativas, enfim, falaremos mais sobre isso nos próximos dias, certo, Pro? Bem, agora nós vamos aqui, ó, no nosso momento final do nosso primeiro dia do Café com a Lila, aqui falando sobre o nosso processo de escuta, para que a gente entenda, compreenda e pense um pouquinho sobre essa conversa que nós vamos ter aqui, estamos tendo aqui essa semana. Todo final de vídeo eu vou trazer uma reflexão para você, tá bom, Pro? Então a reflexão de hoje é a seguinte: como é que eu tenho me visto no papel de professora? Então eu ainda, mesmo que inconscientemente, me encontro naquele papel de professora transmissora do conhecimento, ou eu já me enquadro um pouquinho mais no papel da professora que está ali co-protagonista com a criança, desenvolvendo, caminhando, interagindo lado a lado com a criança? Então pensa, de repente, se você quiser pegar um papel e rascunhar sobre isso, seria muito importante, porque assim, só ouvir sobre assuntos que são importantes para o nosso desenvolvimento, ele não tem um efeito tão bom quanto se você parar, escrever, ler e de repente depois conversar com suas colegas de trabalho, tá bom? Uma outra reflexão que eu trago para você também é: como é que eu reconheço a minha criança? Então você tá lá olhando para a criança antiga que é levada para a escola apenas para você desenvolver as coisas, ou você já enxerga que a sua criança, ela também pode participar de todo o processo? Ou nenhuma nem outra, porque você sabe que a criança é importante, mas você ainda não está conseguindo trabalhar esse processo de escuta? Bom, nessa semana então, possivelmente nós vamos conseguir melhorar ou diminuir essa sua inquietude, certo, Pro? E por fim, confronte. É possível que em minha prática ainda há resquícios da antiga infância? Então nós estamos falando aqui de infância. A infância é algo muito, mas muitíssimo importante no desenvolvimento das crianças. Acaba que infelizmente nós esquecemos, e quando eu falo nós, eu falo uma grande parte da sociedade, entende? De que nós estamos tão acostumados a sermos adultos que a gente acha que a criança ela vai aprender tudo assim muito rápido e que ela já tem que se desenvolver e agir como se fosse um adulto, entende? Então, pensa aí nessa reflexão, escreva, se quiser deixar algum comentário aqui, sugiro para que nós possamos refletir juntas sobre esse processo de escuta. Eu sugiro para que nós possamos juntas refletir, discutir sobre esse processo de escuta. Tudo bem, Pro? Então, olha só, e aqui uma novidade para você que já me segue, que é interessada nos meus assuntos, seja um membro do canal e o que, Pro? Tem acesso a materiais exclusivos para assinantes. Que materiais eu vou disponibilizar para você sendo um membro? Bom, assuntos que demandam tempo de estudo apresentados a você de maneira clara e objetiva. Então, como neste caso aqui do processo de escuta, eu parei, gastei dias, né, do meu tempo para estudar e preparar um bom material para disponibilizar para você, porque eu sei que na realidade a nossa prática aqui do dia a dia acaba que a gente não tem tanto tempo assim, principalmente aí as professoras que são mamães, não é mesmo? Eu apenas sendo dona de casa, às vezes já fico assim um pouquinho, ai, por quê? Não é mesmo? Imagino então quem tem os seus filhos. É por conta disso que eu decidi me dedicar a contribuir dessa maneira com você. Eu espero sinceramente contribuir e ajudá-la. Você vai ter acesso a mapas mentais. Eu gosto muito de fazer mapas mentais. Olha só. Não sei se dá para ver direitinho, mas enfim, esse eu estou disponibilizando lá no Instagram para as professoras que solicitarem. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, é @lilalibório. Por lá eu também acabo compartilhando algumas coisas. O que mais você vai ter de acesso? A resumos, tabelas e demais materiais que forem sendo produzidos. Tem muita coisa aqui, ó, fervendo dentro da minha mente, muita coisa bacana que certamente ajudarão no seu fazer pedagógico, tudo para facilitar, obviamente, tá bom? Um canal direto para tirar suas dúvidas com quem quer te ajudar e não te julgar, tá bom? Então, para quem
se tornar membro do canal, estarei eu cá, né, do lado de cá, para orientar, ajudar no que for possível dentro dos conhecimentos que eu tenho ou dos conhecimentos que eu for adquirindo. Aquilo que eu não souber, e são muitas as coisas, nós encontraremos as respostas juntinhas. E por fim, nós teremos aí uma interação com uma quantidade muito maior de professores, portanto, mais vivências e experiências contribuindo de maneira positiva em sua prática pedagógica. Então a gente sai ali só daquele pedacinho da unidade escolar onde nós estamos inseridos e nós vamos para um lugar muito maior, com professores de diversos lugares diferentes, compartilhando as suas vivências e dizendo como é que acontece no seu dia a dia. Talvez a ideia dessa professora que está aqui no norte pode ser o que você está precisando aqui no leste, certo, Pro? Bom, o nosso vídeo vai chegando ao fim, Pro. Eu fico muito feliz de ter passado esse tempo com você, mas eu espero ter contribuído de alguma forma. No vídeo de amanhã, nós vamos conversar sobre o valor da escuta, certo? Então, o porquê que é importante a escuta para o processo tanto do docente quanto da criança. Então, se você não está inscrita no canal, inscreva-se, ativa o sininho para que você possa ser ativado do vídeo que vai ser liberado hoje e nos próximos dias também. Lembrando, seja um membro do canal porque esta será a última série em que eu vou desenvolver e vou compartilhar ela toda aqui no canal de forma pública, tá bom? A partir da próxima série, apenas o primeiro vídeo, um geral do assunto a ser trabalhado, será disponibilizado publicamente e os demais vídeos com todos os materiais que eu estou preparando, eles serão disponibilizados apenas para os professores que são membros do canal, certo? Então, se você tá curiosa para saber o que significa essa questão de ser membro do canal, tem um botãozinho aqui no canal que está escrito Seja Membro. Clica lá e você vai saber do que eu tô falando, Pro. Não esqueça, deixa o seu like e eu espero te encontrar no próximo vídeo, Pro. Um beijo, tchau!